Primeiro, vamos ver sobre o evangelista João. Quando o discípulo amado de Jesus, João, já estava em avançada idade. Ele estava como pastor de um rebanho em Éfeso. E João, pela debilidade física, os sermões dele ficavam cada vez mais resumidos, mais curtos. O evangelista João, ele estava numa situação de tanta debilidade física, que ele precisava ser carregado para dentro da igreja de Éfeso, para ministrar a palavra. E quando ele ministrou a sua última mensagem, em todos os sermões dos últimos anos dele, se resumiam numa frase: filhinhos, amem uns aos outros. E ele ministrava sempre isso: filhinhos, amem-se uns aos outros. Certa feita alguém perguntou: mas o senhor só fala isso, por que o senhor só prega isso? João, ele respondeu: porque quando isso acontece, é o que basta numa congregação. E nós vimos ali João falando: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. João, ele conheceu um amor. Ele conheceu um amor diferente. João teve experiência com um amor diferente. Ele vivenciou aquele amor. Ele experimentou um novo modelo de amor, inaugurado por Cristo. E ele vem no final do seu ministério, quando vai entregar a sua congregação, e ele diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca. Ele dá um modelo, o tipo de amor que deve haver entre os irmãos. Ele fala em ação e em verdade. Em ação e em verdade. E assim as palavras proferidas por ele até a sua partida foram: filhinhos, amem-se uns aos outros. Também vemos outro pastor de almas se despedindo do seu rebanho, relatado, por incrível que pareça, também pelo próprio João. O evangelista fez parte disso. O evangelista estava presente quando esse pastor, chamado Jesus Cristo, se despede do seu rebanho. E nesse momento em que ele se despede do rebanho, ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Certamente o que aconteceu nessa hora foi uma grande expectativa no coração dos discípulos. Certamente eles esperavam algum tipo de revelação estrondosa, poderosa, algo que nunca haviam ouvido. Quando Jesus fala: um novo mandamento vos dou, talvez você não tenha tenha noção do que isso representa para aquele povo daquela época, que conhecia e viveram os mandamentos dados por Deus a Moisés, relatado em Levíticos no capítulo 19, aonde ali naquele período foram liberados mandamentos e leis para que o povo usasse aquilo como baliza de comportamento. Aqueles eram os mandamentos. E daqui a pouco o Messias, Jesus, ele diz assim: vos dou um novo mandamento. Arrepiou todos eles naquela hora. Uma expectativa muito grande. Um novo mandamento. Que mandamento será esse? E então ele diz: amem-se uns aos outros.
Talvez quando Jesus falou isso, eu não sei qual foi a entonação da voz e o tempo da sua fala. Talvez quando Jesus falou isso, alguns dos discípulos até pensaram, mas esse mandamento não é novo, porque lá em Levítico, no capítulo 19, verso 18, Deus, Ele está falando para Moisés o que é que Moisés tem que repetir, de mandamentos, de leis para a comunidade israelita. E em Levíticos, no capítulo 19, verso 18, o mandamento era que nós não tivéssemos contenda uns com os outros, e que nós amássemos o nosso próprio como a nós mesmos. Se Jesus falou de uma forma pausada, um novo mandamento vos dou. Ponto. Amem-se uns aos outros. Ponto. Nesse ponto, certamente alguns discípulos pensaram, mas não é um novo mandamento. Esse mandamento Deus já deu. Nós temos que amar uns aos outros, como a nós mesmos. Mas Jesus inaugura um novo modelo de amor, um novo tipo de amor. Porque Ele continua dizendo, depois desse segundo ponto da frase, Ele diz assim: como eu vos amei. Percebam que quando Deus dá um mandamento, em Levíticos 19, 18, Ele fala, amem-se uns aos outros como a si mesmo. Agora Jesus vem e diz, um novo. Esse novo está no grego, porque foi escrito no Novo Testamento. E vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e o Antigo Testamento no hebraico, e alguma coisa no aramaico. Esse novo no grego é kainos. Jesus está trazendo uma porção, Jesus está revelando um modelo de amor que até então a humanidade não conhecia. Esse kainos, esse novo, quer dizer com algo a mais. Esse novo significa equipado com algo a mais. Esse novo que Jesus fala, não é um novo qualquer. Não é um novo do mesmo, é um novo inédito, é um novo que nunca foi visto. E Ele diz como é. Ele fala, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. E aí o novo, Ele revela, que modelo é esse? Que novo é esse? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus, Ele inaugura esse novo amor, um amor que tem uma parte adicional, um amor que tem algo que era desconhecido. Esse amor que Jesus está se referindo é um novo amor, um amor até então desconhecido pela humanidade. Amor esse que até os dias de hoje muitas pessoas não conhecem. 2000 anos, mais de 2000 anos se passaram, e muitas pessoas ainda não conhecem esse amor, esse novo amor, esse amor adicional. Muitas pessoas não conhecem o amor de Jesus. Muitas pessoas dentro das igrejas não conhecem esse novo amor. Não conhecem esse kainos, não conhecem essa parte adicional. O amor de Deus, ele é conhecido até aquele momento como um amor que eu tenho que amar você como eu me amo. E agora Jesus vem, quando vai encerrar o seu ministério na terra, Ele diz, um novo amor eu vos dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus chegou ao ponto máximo de entrega.
O amor de Jesus chegou ao ápice não é concebível na mente humana alguém morrer, se entregar numa morte de cruz, alguém ser julgado, passar por julgamentos maliciosos, julgamentos cheios de política. Jesus, Ele nos amou de tal maneira que se permitiu ser açoitado, sem dizer uma palavra de que Ele não tinha culpa. Jesus, Ele se submete à morte mais vergonhosa que existia naquela época, morte de cruz. Ele não fez isso por aqueles que amavam Ele. Ele fez isso pela humanidade. Ele fez isso inclusive para aqueles que disseram: soltem Barrabás. Ele fez isso por mim e por você. Quantas vezes eu e você estivemos no engano, na mentira, no erro, e enquanto nós estávamos ali na prática pecaminosa da nossa carne, Ele estava nos amando. Ele estava de braços estendidos, esperando eu e você. Se agora entrar aqui, nesse momento, uma prostituta, um travesti, um assassino, se entrar alguma pessoa aqui que tenha cometido um pecado terrível e horrendo, foi por essa pessoa também que Ele se entregou em amor. Ninguém conhecia esse amor. Talvez a igreja não conheça esse amor. Talvez a igreja não sabe que existe esse kainos, uma parte adicional. Os discípulos só conheciam o amor de Levítico 19:18, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. E ele encerra dizendo: eu sou o Senhor. Deus dá um modelo de amor. Agora vem Jesus e Ele coloca algo a mais: amem-se uns aos outros, mas como eu vos amei. Ele adiciona algo novo no amor. E a pergunta é: o quanto nós amamos o nosso próximo com esse modelo de amor? O que nós damos? Porque João, ele disse que nós deveríamos amar não de boca e nem de falar, mas em ação. Qual a nossa atitude de amor? O que nós fazemos para demonstrar amor? Do que nós abrimos mão? Do que nós dissemos para nossa certeza, para nossa maldita razão? Quantas vezes dissemos para nossa maldita razão: não, você não tem razão, por amor eu abro mão da razão? Quantas vezes, amados? E eu não estou falando talvez nem do seu irmão, mas dos da sua casa. O que dirá então de um irmão que você não conhece, que você esbarra nele na igreja? E assim como foram com esses dois pastores, quando encerrou o seu ministério, eu também deixo essa palavra para vocês: amem-se uns aos outros, como Jesus nos amou. Amem em ação, amem de verdade. O anseio de todo pastor, de um verdadeiro pastor, é de ter uma comunhão, é de ter uma unidade. Esse é o anseio. Pastores desavisados, pastores desviados,
falsos mestres, falsos pastores têm outros sonhos. Uma igreja com milhares de pessoas, carro importado, notoriedade, fama, televisão, estar ao lado de pessoas famosas. Mas o verdadeiro pastor, só o que ele anseia é que um ame ao outro como Cristo nos amou. Esse é o meu anseio. Como minha última mensagem como pastor aqui, eu queria deixar para vocês algumas perguntas. Será que nós sabemos por que existe tanta ausência desse novo amor no meio da humanidade? Por que será que a cada dia as pessoas estão mais equivocadas, entrando nas igrejas, em busca de alguma coisa, em busca de uma cura, em busca de uma oportunidade? Quantas pessoas entram nas igrejas em busca apenas do seu milagre? Quando ligamos a televisão e vemos aqueles enganadores de almas nas suas igrejas com centenas de milhares de pessoas, pessoas ali testemunhando, falando, e a vida delas é aquele milagre. Elas estão ali por conta daquela cura, elas estão ali por conta da empresa que antes ele era empregado e agora ele é dono. E o que é exaltado quando vemos isso na televisão? É exaltada a instituição, é exaltado o homem. Todas essas pessoas não conhecem o verdadeiro amor, o novo amor, o kainos. Elas estão entrando nas congregações de forma equivocada, com uma motivação errada. E o que mais se vê é a ausência desse verdadeiro amor. Sabe por quê? Se nós perguntarmos uns para os outros, por que é que você entrou aqui hoje? E a maioria deles não vai dizer para você: eu entrei aqui porque eu quero amar e ser amado como Cristo nos amou. Mas as pessoas entram com uma motivação, como talvez a última alternativa para a vida dela. E sabe de uma coisa? Deus vai te abençoar. Sabe de uma coisa? Ele vai te curar. Sabe de uma coisa? Ele vai te dar um emprego. Sabe de uma coisa? Ele vai resolver a sua situação. Porque Ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado o filho dele. Mesmo que você deixou ele em último lugar da fila, você tentou todos os recursos, e você foi buscá-lo por último, e ele estava ali de braços abertos. Ele está aqui de braços abertos. Mas o que ele espera não é que você o ame acima, não é que você o ame acima daquilo que você queria vir buscar. Ele te espera e te abençoa para que você reconheça nele o Pai, para que você dê valor ao Filho e para que você se mova no Espírito. Ele quer que você compreenda como o reino dele é formado. A base desse problema, de desconhecer esse amor, a base principal é que a igreja moderna, ela é ainda, infelizmente, ignorante com relação à forma que Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuam. E é um pouco complicado de admitir isso e de reconhecer isso pelo nosso intelecto, porque os três são um só. Isso provoca o nosso intelecto, isso provoca a nossa inteligência, isso desafia
isso nos faz ter uma certa dificuldade de discernimento, como podem os três serem um só. Mas eles são um só. E esse conceito de 3 em 1, embora possa ser muito difícil de entender, ele é muito claro quando você conhece as Escrituras. Nós precisamos saber que os três têm a mesma natureza e o mesmo propósito, mas eles atuam de forma diferente. E a ausência do conhecimento desse novo amor nas igrejas, a ausência dessa atmosfera de amor dentro das congregações, de que quando chega alguém e você não conhece, você vai lá e ama aquela pessoa e abraça ela. E quando nós pedimos para que quem nos visita fique em pé e que alguém vá abraçar, não é para que isso seja uma liturgia do culto, isso é para que você exerça, que você exercite esse amor pelo próximo, que você mostre que você ama aquela pessoa a ponto de dar a vida para ela. Mas nós entramos nas congregações e saímos das congregações e as pessoas não falam conosco, nós não temos comunhão, nós não temos unidade. Não há mais isso. Se você não forçar a pessoa a estar num grupo familiar para que ali ela tenha comunhão, e aí você tem que colocar isso como uma espécie de doutrina. Olha, funciona assim, na tentativa de fazer com que as pessoas se relacionem, na tentativa de fazer com que as pessoas percebam a dor do outro e de alguma forma possa amá-la como Jesus nos amou, abrir mão de alguma coisa por ela, do tempo, do recurso, da comida, da roupa, do calçado, eu não sei, mas o que nós não vemos mais é essa atmosfera de amor. Uma época aqui, quando alguém era novo, vinha visitar, nós entregávamos um papel que tinha uma frase, um papel que tinha uma palavra de conforto, e naquele papel nós pedimos: olha, se você quiser uma visita, você preencha aqui e entregue. A partir do momento que acabou aquele papel, acabou também essa prática. O que determinava acolher as pessoas e dizer: eu quero ir na sua casa e ver o que você precisa, eu quero te alcançar, era um papel. Isso é uma prova de que nós temos dificuldade de compreender o kainos, esse novo modelo de amor. Se nós estamos doentes, se nós estamos necessitados, se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós anseiamos muito para que alguém nos alcance, alguém supra a nossa necessidade, alguém nos socorra, que alguém faça algo por mim. Mas nós temos o mesmo impulso quando nós estamos bem, quando nós estamos acolhidos, quando nós somos socorridos. Nós temos essa mesma disposição de perceber, não mais em nós, mas no outro, a mesma dificuldade que outrora nós tivemos. E é simples saber se a resposta é sim ou não para você. É só você avaliar quando foi a última vez que você abriu mão de alguma coisa por alguém. E essa dificuldade é porque a igreja da nossa geração não entende como Pai, Filho e Espírito Santo funcionam. E os pastores também, por sua vez, não ensinam, não ministram, porque precisa perder tempo com campanha, porque precisa arrecadar, porque precisa ter mais dinheiro, precisa ter mais membro, precisa ter célula, porque célula é o que funciona, célula é o que faz crescer. Precisa ter métodos, MDA ou não sei o que lá, precisa ter algum esquema, alguma forma humana de manter o rebanho, de não perder as ovelhas para a igreja da esquina. Então está se perdendo muito tempo com isso. E pessoas que viveram dentro da igreja há anos, talvez passarão a eternidade no inferno,
E nesse lugar, eu sei que o Senhor não vai me cobrar, porque incansavelmente deixei litros de suor nessa plataforma, falando sobre santidade, falando sobre submissão, falando sobre o amor, a misericórdia, a graça, mas também a justiça de Deus. E muitos permanecem na sua escolha, na sua vida, no seu pecado, na sua dificuldade, esperando que eu vá lhe alcançar, esperando que o pastor vá na sua casa, esperando que o pastor ore por você. Por isso estou abrindo mão, porque eu não posso fazer nada por você. A tua expectativa tem que estar no Espírito Santo de Deus. Vocês têm que pedir para o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mover, não sou eu. E eu cometi um grande erro como pastor. Em algum momento eu dei a entender que eu poderia fazer alguma coisa para vocês, no anseio do meu coração, de ser um coração voltado a ajudar. Eu criei uma expectativa em muita gente, de que eu sou alguma coisa, e eu não sou nada. Nada. Nós precisamos entender como ativar o Espírito Santo. Nós precisamos saber como acionar Ele. Nós precisamos saber como o Pai, o Filho e o Espírito estão atuando. O apóstolo Paulo, certa vez, ele vai à igreja de Corinto, em uma de suas viagens missionárias, e você pode ir comigo lá em 1 de Coríntios, no capítulo 12, verso 5 em diante. O apóstolo Paulo tenta colocar ordem nas coisas, ele tenta orientar a igreja, exatamente sobre essa confusão de como Pai, Filho e Espírito agem. No versículo 5 de 1 de Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Por fim, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Amados, quando nós lemos essa passagem, aqui nós descobrimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo servem em diferentes funções. E é isso que nós precisamos saber ativar. É a mesma coisa que a gente ligar para a polícia, pedindo para eles virem apagar um incêndio na nossa casa. Eu não sei o número da polícia, eu acho que é 190, né? E você quer falar com o bombeiro e diz que o 190. Não, o ofício da polícia é prender, é proteger e é servir. Pelo menos está escrito lá. Mas o ofício do bombeiro é apagar fogo, é socorrer ali. Então é como se nós estivéssemos ligando em telefones errados, ativando a capacidade que um tem para fazer uma outra coisa que é outro que tem que fazer. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não é muito simples, mas no reino de Deus também é assim. E aqui está bem claro isso. O versículo 6, nós vamos ver pela ordem. O versículo 6, ele revela o Pai. Se você for comigo em 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 6, você vai ver ali que o Pai é aquele que efetua. Diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É Deus quem faz tudo em todos. Deus supremo, poderoso. O versículo 5 nos mostra que o Filho, ele ministra. Diz assim: há diferentes tipos de ministérios.
E quem ativa esses ministérios é o Filho, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 7, ele aponta que é o Espírito Santo que manifesta, que atua, que faz acontecer. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então nós entendemos aqui nessa palavra, que eles atuam pelo mesmo propósito, eles têm a mesma natureza, mas cada um se apresenta de uma forma. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma ilustração. Água, H2O. A água, ela se apresenta em 3 formas. Depende da temperatura do ambiente. A água, ela pode se apresentar de forma líquida, de forma sólida ou de forma gasosa. Depende da temperatura do ambiente. Um ambiente normal, a água está líquida. Um ambiente gelado, a água está sólida, gelo. E no ambiente de muito calor, a água está em forma de vapor. Se nós pegássemos aqui, eu até pensei em fazer isso, mas ia dar muito trabalho, e tivéssemos aqui uma jarra com água, tivéssemos aqui um punhado de gelo e uma leiteira com água borbulhando de quente, e nós pegássemos um guardanapo e colocássemos na água, e então torcêssemos o guardanapo na água em forma líquida, ia sair água, H2O. Se nós pegássemos um guardanapo e envolvêssemos o gelo, e depois tirasse do gelo e torcesse o guardanapo, ia sair água, H2O. E se nós colocássemos o guardanapo em cima daquela leiteira, o vapor saindo, deixasse um pouco ali, e depois torcesse o guardanapo, sairia também H2O. A molécula da água, as partículas, tudo que compõe a água, seriam exatamente as mesmas, não mudava em nada, mas elas se apresentam em estados diferentes, conforme a temperatura do ambiente. Eu nunca vi ninguém que está morrendo de sede, num dia de calor terrível, dizer assim na casa de alguém, quando você chega, esbaforido do calor da rua, me vê um copinho de água morno. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi também ninguém num dia de frio terrível, você diz assim, me vê um golinho de café gelado. Então nós sabemos ativar as coisas, nós temos entendimento. Agora o que falta para nós é compreender no reino como isso funciona. Para você não pedir água quente em dia de calor, e nem de diferente forma, nem o inverso disso. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos apresentar Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós vemos o Filho, nós vemos o Pai. Jesus mesmo diz isso, que quando vocês me veem, vocês veem o Pai. E o Espírito Santo foi enviado à terra para revelar o Filho para nós. Não há outra forma de se conhecer o caráter de Cristo, se não for pelo Espírito Santo. E como que eu conheço isso, Júlio? Como é que eu sei disso, Júlio? Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Olha aqui para mim. Ele sente sono igual a você. Ele sente cheiro. Ele se alegra. Ele se entristece. Você acorda, ele está vendo você. Tudo que você faz, ele vê. Tudo que você faz, ele percebe. Ele sente. Ele sofre. Ele tem saudades da gente. Ele tem saudades de tempo. Ele tem vontades. O Espírito Santo tem vontade de estar conosco. Ele tem vontade de você tirar uma parte do seu tempo para falar com Ele, para buscar Ele, para buscar nele a revelação do Filho. Mas a igreja perdeu
ou desconhece esse benefício que nos foi deixado. Jesus, quando subiu, quando ele disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Jesus subiu numa nuvem, e assim ele vai voltar. E Jesus está onde hoje? Está no céu. Está à direita de quem? Do Deus Pai. Deus Pai e Jesus Cristo estão no céu. O remanescente de Jesus, ele, certa vez, quando estava sendo apedrejado, a palavra de Deus diz que Estevão, sobre pedras, ele vê os céus abertos. E quem ele vê nos céus? Deus Pai e o Filho ao lado dele. Deus e Jesus estão nos céus. Atos do capítulo 2, se cumpre a promessa de Jesus quando disse: eu não vos deixarei órfãos. E aí a história você sabe, eles estavam reunidos em mais de 300 pessoas no cenáculo, e de repente ouve-se o som como de um vento veemente, e o Espírito Santo desce sobre a terra, visita as pessoas, alcança cada um de nós, e ele começa a exercer o seu papel na terra. Nessa terra, quem está se movendo, quem passa pelo nosso meio, é a pessoa do Espírito Santo, que revela o Filho Jesus. E quando a gente conhece a Jesus, nós conhecemos o Pai. Quando você ora, alguém te ensinou que você precisa orar ao Pai, em nome de quem? Do Filho. Porque Jesus mesmo disse que Ele é o único caminho ao Pai. E isso está certo. Mas o teu socorro nessa terra, você fica às vezes, talvez como eu fiquei muito tempo: ah Jesus, ai Deus, eu preciso. Cadê o Claudinei? Está fácil aí? Não? Ah não, está muito difícil. Vem cá, Denival, vem cá, Major, por favor, subam aqui. Cadê o Denival? Colocando o sapato, para dar uma relaxada no pé. Mensagem é longa, pregação espada, chata e comprida. Segurem essa água aqui. Como é que funciona? O Major é Deus, Denival é Jesus. Estão em outro nível, nos céus. Eu estou na terra, com vocês, amém? Nessa terra, vem aqui, Jean. Quem se move aí, Jean. Na terra é o Espírito Santo. No céu, os olhos do Pai e do Filho passam por onde? Por toda a terra. Eles estão vendo todas as coisas, mas quem se movimenta na terra é o Espírito Santo. E às vezes nós ficamos: ah Senhor, oh Deus, ai Jesus, me dá água para beber, eu tenho sede, quero da fonte de água viva, e fica: ai Deus, ai Jesus. Eles ouvem, olham para a gente e devem pensar: mas eu não deixei eles órfãos. Tem alguém na terra. Então, nós precisamos aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus Pai. E também Deus Filho. Mas atuando na terra, é Ele que está. Nós precisamos conhecer Ele. Nós precisamos andar junto com Ele.
E Ele vai saber nos orientar, Ele vai saber nos dar a decisão certa, Ele vai saber nos dar a coragem necessária, Ele vai nos ouvir, Ele é fiel, Ele vai nos consolar, Ele vai nos restaurar, Ele está aqui, Ele é uma pessoa, Ele sente como eu e você sentimos. Mas quanto tempo nós não falamos com o Espírito Santo? Quanto tempo Ele não entra no nosso quarto convidado por nós? Quanto tempo nós estamos andando, caminhando e tentando, não nos lembrando, passando dias e dias e dias e dias sem comunhão com o Espírito Santo, sem dizer assim: Espírito Santo, senta aí, eu quero falar com o Senhor, sente comigo. Oh Espírito Santo, que saudades do Senhor, eu preciso de água, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho necessidade. Ele ouve, Ele sente o que a gente sente, e o Espírito Santo, Ele vai e busca no Pai, porque a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. E então o Espírito, Ele aciona o Filho, Ele revela Jesus, e Jesus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e os três entram numa conexão e concluem: realmente é de água que Ele precisa. E aí então Ele dá água, porque nem sempre o que nós pedimos é o que precisamos. Por isso, obrigado, essa sensação de que Deus não nos ouve, por isso essa impressão de que as coisas não mudam, por isso às vezes nós perdemos a fé, por isso às vezes as coisas não acontecem. E sabe como? Sabe qual é o ambiente em que o Espírito não se manifesta? Porque em alguns ambientes ele não se manifesta. Por favor, eu estou encerrando, vá comigo em Mateus capítulo 13, verso 54 ao 58. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, o mesmo propósito. Como a água não perde as suas moléculas se manifestando conforme o ambiente, gasosa, sólida ou líquida, o Espírito Santo atua na terra. Deus Pai e o Filho estão nos céus, e a única forma que existe do Espírito se manifestar em nosso meio é num tipo de ambiente. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso 54 em diante: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E encerra dizendo assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da sua incredulidade. Onde o Espírito Santo não se manifesta, onde ele não é honrado. Por isso o Espírito Santo precisa ser honrado. Não se fala mais em mistérios, não se ouve mais dizer de batismo no Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, não se ouve mais de discernimento de línguas. Os dons do Espírito estão sufocados em algum canto da igreja, mas não vemos mais os dons funcionando no meio da congregação. E se não vemos os dons, é porque o dono dos dons não se faz presente ali, e ele não se faz presente porque não é honrado. Se você quer que o Espírito Santo se faça presente em sua casa, comece a honrar ele na sua casa, comece a consagrar a sua casa a ele,
O seu casamento, comece a entregar ao Espírito Santo os seus filhos, os seus sonhos. Que ainda que vocês estejam com metade do coração, vocês vão ter ânimo para continuar a obra. Só o Espírito nos capacita, só o Espírito nos fortalece, só o Espírito nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a depressão, sobre a doença, sobre os vícios. Só o Espírito é capaz de nos empoderar de uma força que não temos em nós mesmos, mas Ele precisa ser honrado por mim e por você. Nós precisamos ser íntimos dEle, nós precisamos buscar Ele, nós precisamos ser dominados pelo Espírito. Diga assim: eu preciso ser dominado pelo Espírito. Para encerrar, quero só deixar um pensamento para vocês. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso. Ele passa naquela cidade e ele deixa ali Áquila e Priscila para continuarem os ensinamentos que ele deixou. Acontece que num dado momento, Apolo começa a pregar a palavra, mas começa a pregar e prega de uma forma limitada, porque ele não tinha conhecimento de tudo. E começou a haver uma confusão na igreja de Éfeso, porque Áquila e Priscila pregavam conforme o apóstolo Paulo ensinou, e Apolo pregava uma mensagem parcial, porque não conhecia tudo. E acontecia na igreja de Éfeso o que acontece na igreja hoje, uma confusão. E é tudo que o diabo quer, que haja confusão e você não entenda as coisas. Então o apóstolo Paulo, no seu retorno à igreja de Éfeso, ele percebendo que havia-se uma confusão, justamente acerca de como funciona o Pai, o Filho e o Espírito, e ele vem e faz uma ilustração, e ele diz assim, lá em Efésios capítulo 5, versos 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso, que uma pessoa que está embriagada, ela age movida pelo álcool. Uma pessoa que está embriagada, ela fala com uma voz embaraçada, não é assim? A pessoa que está dirigida, dominada pelo álcool, ela anda como cambaleante. É isso que o apóstolo está dizendo. Quem domina você? Ele está dizendo: não deixe que outras coisas te dominem, mas encha-se do Espírito Santo, que então é Ele quem vai te dominar. Se nós estivermos embriagados com vinho, a nossa fala vai ser enrolada, vai ser confusa, mas se nós formos cheios do Espírito, vamos falar daquilo que edifica. Se nós formos embriagados com o vinho, andaremos cambaleantes, mas se formos cheios do Espírito, andaremos em plano caminho. É isso que ele está dizendo. Quem domina vocês? Ele está dizendo: vocês precisam ser dominados pelo Espírito. Não se encha de mundo, não se encha daquilo que te enfraquece. Você sabe qual é a sua fraqueza, você sabe qual é o ponto fraco. Não se encha, não alimente isso em você. Se encha do Espírito. Pastor, como que eu me encho do Espírito? Comunhão diária com Ele. No começo, vamos ver aqui, alguém, deixa eu ver alguém, esse moço de óculos, por favor, irmão, vem aqui. Suba aqui, por gentileza. Como é seu nome? Arthur, Rei Arthur. Vem aqui, Alisson. É, você mesmo. Converse. Sim. Graças a Deus. Isso aí.
É isso aí. Você é meio grandinho, né? Cresci um pouquinho aí. Sabe? Isso aqui é duas pessoas que não se conhecem tentando conversar. No começo é estranho, né? Mas se vocês dois, todos os domingos, trocarem 2 minutos de conversa, em 4 domingos ele já sabe a história da sua vida. Se for mulher, sabe a história da 4ª geração. Mas em 4 domingos ele já sabe da história da sua vida, ele sabe como estão algumas coisas, você abre para ele, ele abre para você. O que eu quero tentar ensinar com isso? No começo talvez seja estranho buscar comunhão com o Espírito Santo. Você vai falar, bom dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. Ele está ali, ele está te ouvindo. No segundo dia você já fala, bom dia Espírito Santo, me acompanha hoje que eu tenho umas dificuldades que o Senhor sabe. Você vai perceber que você vai passar por aquelas dificuldades. Aí você vai aumentando a confiança, como num relacionamento. Vai aumentando a confiança, vou confiando mais, e depois isso passa a ser automático. Você toma banho conversando com ele, você come de manhã conversando com ele, você vai trabalhar falando com ele, você está fazendo qualquer coisa no banheiro, ele está ali com você. Ele é íntimo quando nós nos achegamos. No começo talvez seja estranho, como foi aqui, mas depois pode virar uma grande amizade. Sabe por quê? Porque ele é o nosso amigo fiel. Aplaudo Jesus na vida deles. Amados, creiam, sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e cansativo. Creiam que sem o Espírito Santo, o nosso trabalho na obra é esgotador. Creiam que sem o Espírito Santo não existe comunhão e amor uns com os outros. Meu último sermão como pastor desse rebanho é que vocês compreendam esse novo mandamento: amem-se uns aos outros como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Se vocês gravarem isso e atuarem nisso, para mim já valeu ter deixado metade do coração na metade da vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Júnior, você pode me ajudar aqui? Tu és meu amigo fiel. Eu gostaria que você desse a mão para quem está do teu lado aí, ou se for uma pessoa íntima sua, marido, filho, pode abraçar. Eu quero encerrar com essa canção e em seguida orar com você. Vamos gastar alguns minutinhos em adoração. Eu sei que você talvez esteja com fome, aquela vontadezinha de ir para casa ver os gols do Fantástico. Mas se nós queremos comunhão com Ele, Ele tem que ser exaltado. A gente tem que aprender a gastar tempo em adoração. Uma frase que impactou a minha vida é a seguinte: num ambiente de adoração não tem espaço para espectador. Você não tem que ver a performance de quem está aqui em cima. Se canta bem, canta mal, toca bem ou toca mal. Porque um ambiente de adoração é para criar uma atmosfera. O ambiente de adoração é criar um ambiente. Lembra? A água, ela se manifesta de diferentes formas, conforme a temperatura do ambiente. O Espírito Santo se manifesta também conforme a temperatura da chama no nosso interior, de desejar a presença dEle, de sentir um toque dEle, de sentir um arrepio, de ser batizado,
de ser tomado por uma alegria, de ser tomado por um gozo, de ser tomado por lágrimas, não importa a maneira que se manifeste. Mas se nós aprendermos a criar esse ambiente, ele se manifesta, porque ele está entre nós. Amém? Vamos tentar gastar algum tempo em adoração. Aleluia. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. És tu, Jesus. Tu és meu amigo fiel. Tu és meu amigo fiel. Tu és meu amigo fiel. Eu só posso confiar em Ti, Jesus. Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. E eu só posso confiar em Ti, Senhor. Meu verdadeiro amigo foi aquele que deu a sua vida para me salvar. Meu verdadeiro amigo foi aquele que deu a sua vida para me salvar. És Tu, Jesus. Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. Sim, eu só posso confiar em Ti, Senhor. Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. Sim, Tu és meu amigo fiel. E eu só posso confiar em Ti. Sim, Senhor, ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com Teu Espírito. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com Teu Espírito. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com Teu Espírito, Senhor. Com Teu Espírito, Senhor. Ó, leva-me
a ter uma vida de comunhão, sim, com teu Espírito, Deus. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com teu Espírito. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com teu Espírito, Senhor. Sim, Deus, clame comigo, diz: ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com teu Espírito. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com teu Espírito. Ó, leva-me a ter uma vida de comunhão com teu Espírito. Sim, Senhor, tu és meu amigo fiel. Sim, tu és meu amigo fiel. Sim, tu és meu amigo fiel. E eu só posso confiar em ti. Sim, Deus. Sim, eu só posso descansar em ti. Sim, uma vida de comunhão. Sim, Deus, leva-nos a uma vida de comunhão. Leva-nos, Senhor, a uma vida de comunhão. Leva-nos, Senhor, a uma vida de comunhão. Leva-nos, Senhor. Sim, Deus, porque no Pai o Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. Em comunhão, sim, no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. Em ti, Senhor, no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. O Filho e o Espírito são um no Pai. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Sim, Deus. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Em comunhão, sim, em comunhão. Ó, faz-nos um. Em comunhão, em comunhão, em comunhão, em comunhão, em comunhão, em comunhão. Ó, faz-nos um. Com teu Espírito faz-nos um, uns com os outros. Ó, faz-nos um com o Pai. Ó, faz-nos um com o Filho. Ó, faz-nos um com teu Espírito. Ó, faz-nos uns com os outros. Ó, faz-nos um como tu és. Como tu és. Ó, faz-nos um como tu és,
Senhor, sim, em ti, ó, faz-nos um. Sim, Deus, ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor, em comunhão, em comunhão. Sim, Deus, em comunhão. Em comunhão, Faz-nos um. em comunhão. Faz-nos um. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, Faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és. Ó, faz-nos um como tu és, Senhor, em comunhão. Sim, Deus.